Olá! Hoje daremos introdução ao nosso curso de Normas da Escrita Acadêmica. Vamos começar? Bom, o primeiro parâmetro para diferenciar a escrita acadêmica de outros tipos de escritas é o tipo de conhecimento que ela aborda. Enquanto todo tipo de escrita acadêmica, desde os artigos até o TCC, no qual vamos nos focar hoje, ele trata do conhecimento científico, os outros tipos eventuais de textos vão tratar do conhecimento popular. E qual que é a diferença do conhecimento científico para o conhecimento popular? Vamos retomar. O conhecimento científico é um tipo de conhecimento sobre determinado fenômeno que foi estudado e analisado. Ou seja, ele é o produto de algum tipo de pesquisa. Esse conhecimento ele vai ter um método, vai ter procedimentos e vai abordar técnicas nessa pesquisa. O conhecimento popular ele é baseado no senso comum e é passado normalmente de geração em geração. Ou seja, ele vem a partir de experiências pessoais e, por isso, esse tipo de conhecimento é carregado de valores, adquirido de forma espontânea e tende a ser superficial, subjetivo, acrítico e assistemático, que é o contrário do conhecimento científico. Bom, então vamos lá para a construção de um texto científico. Quais seriam as metodologias para essa construção? Em primeiro lugar, é necessária certa formalidade no rigor científico, sem coloquismos, chavões, subjetividades e emoções pessoais na construção desse texto. A redação também deve ser precisa, ou seja, deve ir direto ao ponto ao qual a pesquisa quer tratar. Diferente do que muitos pensam, a escrita científica, também chamada de escrita acadêmica, ela não pode ser confusa nem obscura, ou seja, ela não tem que ser rebuscada. E sim, ela tem que ser precisa e clara para abordar o tema a qual ela se propõe. A redação também deve ser precisa, indo novamente direto ao ponto a qual ela quer tratar. O TCC. O que é o TCC? O TCC é um trabalho de conclusão de curso, que serve para todos os tipos de conclusão de curso de graduação, pós-graduação, em nível de especialização e cursos técnicos. Ele é um instrumento elaborado de forma de dissertação e tem como objetivo promover oportunidades para o estudante a ter uma iniciação no pensamento e nas práticas científicas. A elaboração do TCC ela vai variar muito de acordo com o curso e ele reflete a filosofia de formação pedagógica de cada curso. Para a construção do TCC, a gente vai ter 3 estruturas na construção desse texto. A primeira são as estruturas pré-textuais, a segunda, a estrutura textual e as pós-textuais que vamos abordar a seguir. Paginação. Nas estruturas textuais, pré-textuais e pós-textuais, nós vamos utilizar da paginação. Por quê? Nessas estruturas, nós vamos ter páginas que vão ser numeradas, contadas e as que não vão ser numeradas. Para isso, a gente vai ter a numeração começa a ser contada a partir da primeira folha depois da capa, mas exibida apenas quando iniciados elementos textuais. Algumas páginas não são obrigatórias, ou seja, vão variar de acordo com o tipo de trabalho a ser apresentado, o tipo de trabalho de conclusão de curso, e nós temos que abordar esse aspecto na construção do texto. Essa é a tabela básica para a construção das 3 estruturas de um trabalho de conclusão de curso: pré-textual, textual e pós-textuais. Aqui, nessa tabela, a gente tem exibida, por exemplo, os elementos, se são obrigatórios ou não,
e se são contadas ou não e numeradas. A capa e lombada não são contadas enquanto paginação. Já a errata, folha de aprovação, são contadas e não numeradas, assim como a terceira página, que normalmente é em branco e é obrigatória. As páginas de agradecimento são contadas, mas não numeradas. Epígrafe são contadas e não numeradas. O resumo são contados e não numerados. O resumo em língua estrangeira, também conhecido como abstract, ele é contado e não numerado. Listas são contadas e não numeradas, e a numeração começa a partir do sumário. A partir do sumário, então, nós passamos para a parte da estrutura textual da construção de um texto, que consiste na introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses aspectos metodológicos nós abordaremos num segundo vídeo. Por fim, na construção pós-textual, nós teremos a referência, glossário, apêndice, anexos e índices. Todas essas páginas e essas partes do texto vão ser numeradas na construção de um TCC. Ou seja, na nossa paginação, essas partes pós-estruturais e textuais vão ser numeradas, enquanto as pré-textuais normalmente não são numeradas. Agora vamos abordar as partes das configurações brevemente, que também abordaremos em um segundo vídeo, o passo a passo. A primeira configuração do texto, que é normalmente aceita, é a que trata no tipo da fonte que vamos utilizar. Dois tipos de fonte que são aceitas é Times New Roman e Arial. Em seguida, o tipo de espaçamento entre as linhas que é aceita nas normas para a construção de um TCC, que é 1,15. Há ainda o tipo de margem, que é aceita, que também abordaremos no segundo texto. E a justificação do texto, que é esta aqui, que também abordaremos no segundo texto, que é o texto justificado. Essas normas, pessoal, são as normas tiradas da ABNT que normativizam os textos acadêmicos. Bom, a primeira parte da estrutura pré-textual, então, é a capa. A capa deve contar com alguns itens, que são nome da instituição, que é opcional, nome do autor, o título do trabalho de conclusão, subtítulo caso haja, o número do volume, caso haja mais de um volume, local e o ano. Vocês vão ver que na configuração da capa, o alinhamento vai ser diferente das demais partes do texto. A fonte pode ser alterada e colocada em negrito, e o texto é centralizado no meio da página. Comunicação do conhecimento científico. Essa é a forma da concepção do conhecimento científico, das pesquisas, para que ele possa ser feito. Primeiro, ele tem que ser concebido, projetado através da pesquisa, testado durante a pesquisa, analisado durante a pesquisa. Ele se utiliza de um colaborador, no caso do TCC, normalmente um professor que acompanha o aluno, publicado e divulgado nos meios de divulgação científica, como os periódicos, por exemplo. Ética no ambiente acadêmico. Na construção do TCC, existem leis que baseiam uma ética a ser utilizada, que vão abordar as questões do direito autoral da produção do texto científico. Ela é baseada em 3 pontos. A primeira é a declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948. A segunda, a Constituição Federal Brasileira de 1988 e a Lei do Direito Autoral de 1998, que ainda está em vigor no Brasil. Bom, vamos dar uma pequena pausa por aqui e retomamos nosso próximo vídeo.